Fala pessoal, tudo certinho? Sejam bem-vindos a mais uma aula. E hoje, sobre o reino Animalia, mais especificamente sobre o filo Poríferos e Quinidários. Então, começaremos pelo filo Poríferos. Não temos como lembrar dos poríferos sem lembrar e imaginar o nosso querido Bob Esponja Calça Quadrada. Então, o Bob Esponja calça quadrada nada mais é do que uma esponja pertencente ao filo dos poríferos, que são animais muito primitivos. Estima-se que eles tenham surgido há mais ou menos 1 bilhão de anos. E muito antigamente, esses poríferos, que receberam o nome de esponja, eram utilizados como esponja de banho. Eram deixados no sol, dando uma secadinha, e depois eram utilizados como esponja de banho. Graças a Deus, hoje temos esponjas industrializadas. Os poríferos, também chamado de esponja, pertencem ao filo porífera, que é um animal que se caracteriza por possuir o corpo cheio de poros microscópicos. Os poríferos são animais aquáticos encontrados tanto em ambientes marinhos como em ambientes de água doce. Deixei aqui algumas características principais desse grupo. Pertencem ao filo porífera, como já disse, são multicelulares e são animais sésseis. São encontrados nas cores cinza, vermelho, violeta e laranja e podem medir desde poucos centímetros até 2 metros de altura. A estrutura corporal desses animais é extremamente simples. Pensem que são um animal séssil, ou seja, fixo, muito simples. São filtradores, ou seja, o método de alimentação deles é através da filtração da água. O tipo de reprodução deles pode ser sexuada ou também assexuada, como veremos a seguir. A digestão nesses animais vai acontecer apenas de forma intracelular, no interior de suas células. Não possuem tecidos verdadeiros. As esponjas, sendo os animais mais primitivos, são animais muito simples, portanto não possuem tecidos verdadeiros. São compostos apenas por células, sendo que existe uma célula delas que é uma célula especializada chamada coanócitos, e é a mais importante do filo. Aqui deixei para vocês um pouco sobre a estrutura corporal desse animal. Então, como eu disse, são animais sésseis, fixos no substrato. Temos aqui a abertura dele na parte superior, chamada ósculo. Interiormente, temos o átrio, ou também podemos chamá-lo de espongiocele. Temos aqui essas estruturinhas, são chamadas poro, ou aqui, como temos aqui, porócito. Os poros serão os canais por onde ocorrerá a passagem da água. Então, a água entrará pelo porócito, pelo poro, entrará no átrio, e aqui no átrio, no interior do átrio, teremos uma outra camada de tecido, onde encontramos células especializadas, como eu disse antes, que são os coanócitos. Os coanócitos têm esses flagelinhos voltados para dentro, que servirão para bater e movimentar a água dentro do átrio, fazendo com que ela entre no interior da célula do coanócito, onde aqui no seu interior teremos, vai ocorrer a digestão intracelular. A digestão ocorre aqui, os nutrientes provenientes dessa digestão serão transferidos para a célula que está atrás do coanócito, que é o amebócito, e o amebócito se encarregará de distribuir os nutrientes para o restante do corpo do animal. Temos outro tipo de célula aqui, o pinacócito. Pinacócito, então, é essa camada mais exterior, aqui podemos ver essas células pequenininhas.
E temos também a espícula. A espícula, ela é uma estrutura de carbonato de cálcio e sílica que tem a função de dar sustentação ao bicho. Aqui, então, como eu disse para você sobre o coanócito aqui, ó, como podemos ver, estão cheios de coanócito aqui na parte interior do animal. Então, aqui o coanócito é composto por um flagelo, que ele vai bater esse flagelo, movimentando a água. A água vai entrar dentro da célula do coanócito, o coanócito é apenas essa célula aqui. Vai entrar aqui no interior do coanócito, onde teremos vacúolos digestivos. No interior dos vacúolos digestivos, vai ocorrer a digestão dessas partículas de água, sendo que, então, essa água, esse ambiente em que a esponja se encontra, é carregada por muitos nutrientes, por muitas partículas orgânicas. Então, aqui no interior do vacúolo digestivo, elas serão degradadas e depois os nutrientes serão transferidos para essa célula que fica aqui atrás, o amebócito. O amebócito, então, vai se encarregar de transferir esses nutrientes para o restante do corpo do animal. Aqui, então, aonde temos esse coanócito, só para comentar com vocês, o pinacócito serão células achatadas. E eles vão fazer o revestimento externo do animal, dando origem a um tecido chamado pinacoderme. Então, toda essa parte externa aqui, chamada de pinacoderme. Na parte de dentro, aqui é onde encontramos os coanócitos, então, vão ser flagelados, vão fazer o revestimento interno do animal, vão ser responsáveis por manter o fluxo de água e também pela digestão dos nutrientes. O tecido que os coanócitos formam é a coanoderme. Então, a coanoderme é esse tecido aqui interno, de revestimento interno da esponja. E nessa região central aqui, entre a pinacoderme e a coanoderme, temos o mesohilo. No interior do mesohilo, encontraremos as espículas, que darão, então, sustentação ao bicho. Também teremos alguns amebócitos aqui no interior, os amebócitos e as espículas. Os amebócitos serão responsáveis por transferir os nutrientes provenientes da digestão celular, serão responsáveis pelo crescimento e regeneração do tecido, pela produção das espículas, até mesmo pela formação dos gametas e pelas excretas dos animais. Sobre a regeneração, as esponjas são animais extremamente regeneráveis. Se acontecer ali de você estar passando por uma esponja, bater nessa esponja e ela se desfragmentar, cada pedacinho desfragmentado que cair no substrato do ambiente marinho ou de água doce, irá surgir uma nova esponja. Elas têm uma grande capacidade de regeneração. Então, os tipos de poríferos. Temos 3 tipos, os ascon, sicon e leucon. O ascon tem uma estrutura extremamente simples, aonde a água simplesmente entra e sai, com um pequeno contato ali de água com os coanócitos. No sicon, esse tecido interno tem uma leve dobradura, fazendo com que o átrio fique um pouquinho menor e a capacidade de absorção aqui dos nutrientes fique um pouquinho maior. Já aqui no leucon, o átrio é extremamente reduzido,
A água vai entrar por diversas câmeras, passar por diversas câmeras, o que vai dar uma capacidade maior de absorção de nutrientes. Então, o leucon é a mais complexa, a estrutura mais complexa. Reprodução, então. Sobre a reprodução dos poríferos, existem dois tipos, o tipo sexuada e o tipo assexuada. A sexuada vai acontecer partindo de que teremos um porífero, uma esponja, que vai produzir gametas masculinos e um que vai produzir gametas femininos. Lembrando que essa esponja tem uma grande capacidade de observar, por exemplo, se neste ano a esponja produziu gametas masculinos, porém, ela não teve capacidade de fecundar gametas femininos, não tinha disponível próximo de si esponjas que produzissem gametas femininos, no ano seguinte, ela vai produzir gametas femininos e vice-versa. Então, ela tem essa capacidade de observar o ambiente e produzir gametas femininos ou masculinos. Mas teremos sempre duas estruturas, uma que produz o masculino e uma que produz o feminino. Os gametas masculinos, então, serão liberados e encontrarão a esponja, o porífero feminino, adentrarão ao seu ósculo, pela abertura do ósculo, e aí encontrarão o óvulo, onde irão fecundá-lo, dando origem a uma larva, que será liberada. A larva se fixará no substrato, dando origem, então, a uma nova esponja. Sobre a reprodução assexuada. A reprodução assexuada vai ocorrer através do brotamento. Temos ali uma esponja, e aí, pluft, saiu um brotinho. Temos ali uma outra esponja, pluft, saiu um brotinho. Esse brotinho se desprende da esponja, cai no solo, no substrato, e dá origem a uma nova esponja adulta. E assim vai acontecendo a reprodução assexuada. Importância, então, das esponjas. Elas são extremamente importantes, pois dão abrigo aos demais animais, servem como alimento, local para reprodução de outros animais e associação com microalgas. Também são importantes bioindicadores. Só para grifar aqui, que eu acho bem importante, e eu acho que eu não disse para vocês, a água vai entrar pelo porócito, adentrando o átrio e saindo pelo ósculo. Essa água, ela é unidirecional, ela vai obedecer sempre esse mesmo sentido. Entra pelo porócito, passa pelo átrio, onde vai ter contato com os coanócitos, e sai pelo ósculo. Ela vai fazer sempre esse caminho. Entra pelo porócito, sai pelo ósculo. Sobre os poríferos, era isso então, pessoal. Bem, pessoal, agora falaremos então sobre o filo Cnidarius. Esse filo é representado por águas-vivas, corais, hidras e anêmonas do mar. Os cnidários, eles vão ser os primeiros animais a apresentarem uma cavidade digestiva. Essa cavidade digestiva, ela deu origem ao nome do grupo, que pode ser cnidários ou selenterados. Então, selenterados era o nome mais antigo, que agora foi mudado para cnidários, que é o mais usual. Essa cavidade digestiva permitiu a esse grupo poder se alimentar de partículas maiores, pois até o grupo dos poríferos, eles se alimentavam apenas de partículas muito pequenas. Agora, os cnidários conseguem se alimentar de alimentos um pouco maiores e realizar a digestão extracelular e intracelular desse alimento. Essa novidade evolutiva foi tão importante no grupo que se manteve nos filos seguintes.
Características do grupo, então, são pluricelulares, apresentam tecidos verdadeiros. Eles não apresentam órgãos verdadeiros, porém, já apresentam tecidos verdadeiros. Apresentam quinidoblastos. Os quinidoblastos são células muito importantes presentes nesse grupo. Podem viver em colônias. A reprodução deles pode ser de forma sexuada ou assexuada. Respiração, excreção, sistema circulatório vão ocorrer por difusão. Esses animais não possuem um sistema respiratório, excretório e nem sistema circulatório, eles não possuem sistemas. Mas essa troca gasosa e essa troca de excreção, e, enfim, ela acontece, porém, através de difusão. O sistema digestório deles é incompleto, pois veremos logo mais que para ser completo precisaria ter boca, intestino, ânus. O sistema digestório desses animais ele é incompleto, eles possuem apenas boca. A rede nervosa deles ela é difusa, então eles são os primeiros animais a apresentarem uma rede nervosa, e ela vai estar difusa, ou seja, não vai apresentar um cérebro que a comande. E a célula principal do grupo é quinidoblasto. Aqui temos, então, um exemplo do quinidoblasto. O quinidoblasto é encontrado nos tentáculos. Os tentáculos, eles vão sofrer ações sensitivas. Quando um animal tocar ali no quinidoblasto, encostar no quinidoblasto, ele vai ter muitas células nervosas e sensitivas ali naquela região. Então, isso vai fazer com que o nematocisto encontrado no interior do quinidoblasto seja ativado e ele vai lançar o nematocisto para fora. O quinidoblasto lança o nematocisto e no interior do nematocisto se encontra um filamento urticante. Esse filamento urticante é lançado para fora, aonde ele vai se adentrar à pele, enfim, encostar ali no ser que está próximo a ele, liberando a toxina na pele da pessoa. Geralmente, quando a gente se queima com águas vivas na praia, é isso que acontece. Elas lançam, então, o nematocisto para fora do quinidoblasto, fazendo com que aquele filamento urticante penetre a nossa pele e cause queimaduras e lesões. Esse meio é utilizado também para paralisar as suas presas. Eles utilizam o quinidoblasto como defesa de predadores e também utilizam eles para paralisar as suas presas. Paralisando as presas, eles conseguem, com os tentáculos, empurrá-las para dentro da boca e fazer a digestão do animal no interior da sua cavidade digestiva. A estrutura corporal, então, dos quinidários. A gente vai encontrar duas estruturas. Eles podem ser encontrados na forma de pólipo ou na forma de medusa. Na forma de pólipo, eles vão ser sésseis, ou seja, fixos ao substrato. Podemos ver aqui que não existem muitas diferenças, apenas o formato deles. A medusa vai ter um formatinho de guarda-chuva, enquanto o pólipo fica com a boca virada para baixo, para cima, a medusa para baixo. Então, podemos ver aqui no pólipo que eles têm os tentáculos, a entrada da boca, cavidade digestiva e os tecidos ectoderme, endoderme e a mesogleia. Na medusa é a mesma coisa, ectoderme, endoderme, mesogleia, cavidade gastrovascular, cavidade digestiva e a boca, os tentáculos. Então, é a mesma estrutura, são as mesmas estruturas, porém em formatos diferentes. A mesogleia, pessoal, ela apresenta, principalmente nas medusas, onde ela é maior, podemos até ver aqui que é maior, uma aparência gelatinosa, é um tecido gelatinoso, e é isso que dá a impressão nas águas vivas de ser uma água viva, porque ela é composta por muito desse material gelatinoso. E a reprodução, então? Teremos dois tipos de reprodução, que pode acontecer por metagênese, ou alternância de geração,
Nessa metagene ou alternância de geração, elas vão acontecer em alguns grupos, como por exemplo da Aurélia. Na Aurélia, apresentará então essa alternância de geração. Num primeiro momento, teremos a medusa macho e a medusa fêmea. O macho lança seu espermatozoide, que vai encontrar com o óvulo, formando o zigoto. O zigoto vai dar origem a uma larva, que chamamos de plânula. A plânula vai se fixar no substrato, vai nadar, se fixar no substrato do solo e vai formar, então, uma cifístoma. Essa vai crescer, dando origem a um processo chamado de escrobilização, que nada mais é do que uma divisão, como se fossem aqui, ó, medusas jovens, que chamamos de éfiras. Então, vai dar origem a essas éfiras, e as éfiras vão sendo estrobilizadas aqui, e aí no momento que elas estiverem maduras, são liberadas, vão se desenvolver e dar origem a medusas adultas novamente. Já o ciclo de vida da obélia, ele é um pouquinho diferente. A obélia tem um primeiro momento uma colônia de pólipos fixos, e aqui podemos ver algumas estruturas. Uma medusa brotando, um pólipo reprodutivo, podemos ver aqui um gastrozoide responsável pela alimentação. Aqui podemos ver um corte dele, mostrando o interior da gastroderme, a epiderme, a cavidade gastrovascular. Então, o que vai acontecer aqui? Uma medusa é liberada, ela brota e é liberada. Medusa macho e medusa fêmea. O macho vai liberar o seu espermatozoide, que vai se encontrar com o óvulo, fecundar, dando origem à larva plânula. A larva plânula se fixa no solo e gera uma nova colônia de pólipos jovens. Os pólipos jovens, então, irão se alimentar, irão realizar novos brotamentos e liberar novas medusas. Então, temos essas duas espécies diferentes, a Aurélia e a Obélia, que muda um pouquinho ali o ciclo de vida das duas. A importância, então, dos quinidários. Participam das teias alimentares, recifes servem para a proteção de diversas espécies de animais marinhos. Classificação. Podemos encontrar as hidras e as caravelas, os hidrozoários. Garanto que muitos de vocês na praia já tiveram algum acidente, alguma lesão, queimadura causada por caravela. São lindas, maravilhosas, mas extremamente perigosas. Temos sifozoários, que são águas-vivas e medusas, podem chegar ali tranquilamente a 2 metros de circunferência. Animais lindos. Antozoários, que são animais marinhos com uma estrutura corporal na forma de pólipos também. Podem ser sésseis e alguns não apresentam os tentáculos para a captura de seus alimentos, mas sim um exoesqueleto de carbonato de cálcio, sendo então as anêmonas do mar e os corais. Aqui temos um exemplo de anêmona do mar. Então, sobre os quinidários, era isso. Um grande abraço.